Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem, dia 13 de agosto, o governo do estado de São Paulo mandou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 529/2020, que faz algumas alterações importantes na dinâmica de cobrança do ITCMD no estado de São Paulo. Apesar de ter algumas importantes mudanças nesse projeto de lei, ele não altera a alíquota do imposto. A alíquota do imposto hoje vigente em São Paulo é 4% e permanecerá assim se esse projeto de lei for aprovado. Entretanto, ele mexe em coisas importantes como, por exemplo, a questão da previdência privada. Hoje em São Paulo, o Estado não cobra o ITCMD sobre os recursos que estão dentro dos planos de previdência privada, mas de acordo com esse projeto de lei, passará a cobrar, o ITCMD também passará a incidir sobre esse tipo de ativo. Tá? Além disso, a base de cálculo para a determinação do ITCMD sobre as participações societárias, que hoje, no momento, leva em consideração o patrimônio líquido das empresas, sem nenhum tipo de ajuste, de acordo com esse projeto de lei, ele continua sendo o patrimônio líquido das empresas, mas ele precisa ser ajustado, ou seja, os ativos e passivos da empresa deverão ser reavaliados para determinar qual é a base de cálculo do ITCMD no estado de São Paulo. Em relação aos imóveis urbanos, a regra atual prevê que o ITCMD não deve ter como base de cálculo um valor não inferior ao valor que se usa como base de cálculo para o IPTU, e no novo projeto de lei, além da base de cálculo do IPTU, vai ser levado em consideração também a base de cálculo do ITBI, ou seja, para a determinação do ITCMD sobre imóveis, vai se levar em consideração a base de cálculo para o IPTU e para o ITBI, e essa base do ITCMD não pode ser inferior a esses valores, tá? Para imóvel rural é o mesmo raciocínio, só que aí é em relação ao ITR. Outra coisa importante é em relação à questão do usufruto. A regra atual diz que quando você faz uma doação com reserva de usufruto, o imposto pode ser pago em duas parcelas. 2/3 do imposto deve ser pago no momento da doação e 1/3 do imposto deve ser pago só quando extinguir o usufruto. Esse projeto de lei traz uma novidade em relação a isso, acabando com essa possibilidade de dividir o pagamento do imposto em duas parcelas. Ele exige que o imposto seja pago 100% no momento da doação. Importante dizer também que tudo isso ainda está no âmbito de um projeto de lei. Esse projeto de lei precisa tramitar na Assembleia Legislativa, vai ser discutido nas comissões e no plenário para saber se isso consegue ser aprovado este ano ainda ou não. Se isso acontecer, respeitando o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, essas novas regras só passam a valer a partir de 2021, a partir do ano que vem, tá bom? De qualquer maneira, estamos aqui acompanhando esse assunto. Qualquer novidade, a gente volta aqui com vocês para contar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Um bom dia a todos e um grande abraço.